e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo lido foi escrito por Asaf. Tudo indica que não foi o Asaf que conhecemos bem, o da época de Davi, porque da época de Davi para cá, para esse acontecimento do Salmo 74, são 400 anos. Provavelmente ele era um parente, um descendente, portanto com o mesmo nome. No ano 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém no ano 587 a.C. e destruiu a cidade. Destruiu com um certo barbarismo, com muita violência. A cidade ficou desolada. Portanto, o Salmo, tudo indica, foi escrito cerca de 15 a 20 anos após a destruição de Jerusalém pelos caldeus, com Nabucodonosor. O fato de os primeiros 11 versículos constarem de um lamento, aprofunda a ideia da crise. A crise é intensa em Jerusalém. O relato paralelo, podemos dizer, que conta a história de uma visão não diferente, mas paralela, é o relato de Jeremias, do profeta Jeremias, está descrito no livro de Lamentações. Ele diz coisas inacreditáveis. Ele diz que as mães coziam os filhos para comerem. Está escrito. Por que rejeitas, ele começa dizendo, por que nos rejeitas, Senhor, para sempre? E por que a tua ira se acende contra nós, as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Pode ser tribo, pode ser vara, a vara da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado, o lugar da tua morada. Quando ele diz, lembre-se, Senhor, lembra-te, Senhor, ele está se referindo ao fato de que eles são um povo peculiar, uma propriedade peculiar de Deus. Com certo orgulho, ele diz, lembra-te das ovelhas do teu pasto. Ele apela para o fato de que eles não são ovelhas porque querem. Eles não são ovelhas há 6 meses ou há 10 anos. Eles são ovelhas pelo pacto da adoção. Foi por isso que eles caíram dentro da graça de Deus e são propriedade dele. Eles são propriedade, são ovelhas, porque são a tribo da herança do Senhor. Eles são herança. Eles têm o direito de herança dado pelo Senhor. Portanto, é assim que ele lamenta. Por que fizeste isto com as tuas ovelhas? Por que deixaste que fizessem isso com a tua congregação, que remiste para ser a tribo da tua herança? Veja bem, está colocando um fato, questionando um fato diante de Deus, mas mediante uma premissa, uma forte notícia que baseia o seu questionamento. Nós somos a tua propriedade. Por que aconteceu isso? Ele declara, portanto, que eles eram o povo de Deus desde o início, não é há pouco tempo. E assim, desde que foi estabelecida uma aliança inviolável com Abraão, eles são o povo de Deus. Com fé, com confiança, eles se chamam de a vara da sua herança. E a palavra em hebraico pode ser traduzida por tribo ou por vara.
É melhor que pensemos como ele sendo a vara, porque vara é de medir. Isso é uma alusão a um costume de medir, de marcar limites territoriais, terrenos com cordões e linhas, como fazem os construtores, por exemplo. Assim eles se dizem a vara do Senhor. Alguns preferem a palavra tribo, mas vara significa que Deus separou Israel das outras nações para ser o seu próprio terreno, a sua própria propriedade, pela sua pré-ordenação secreta que se originou no seu próprio prazer. Ele escolheu o seu povo. Dirige os teus passos, está no versículo 3. Ele está dizendo: Senhor, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas da tua grei. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Aqui a ideia, a tradução correta seria: levante os seus pés, Senhor. Quer dizer, levanta-te e anda, avança e aproxima-te e olha pessoalmente as desolações da cidade santa. Que ele levante os seus pés para ver o que o inimigo tem feito na sua santa grei. Verso 4 diz que os teus adversários, ele está dizendo, bramam no lugar das assembleias. O verbo correto seria bramem, aqui está escrito bramam, no lugar das assembleias, e alteiam os seus próprios símbolos. Ele está dizendo que os inimigos de Deus estão rugindo, eles rugem. Bramar é rugir, referindo-se ao grito de guerra que eles fazem no local da Santa Congregação. Eles se apostam, invadem, quando eles chegam, se apostam, dão um grito de guerra, que ele diz é semelhante ao rugido, que a tradução quer dizer, refere-se adequadamente ao rugido das bestas selvagens. Ele está dizendo, os inimigos são como bestas selvagens que estão urrando, rugindo, bramindo. E o significado deles, desse grito, é que se assemelhava ao uivo de animais de rapina. Eles estabeleceram seus sinais. O fato de eles terem sinais, padrões, bandeiras, insígnias, remete-nos às imagens de guerra, quando os conquistadores, tipo americanos, por exemplo, que são os primeiros conquistadores da terra, quando eles chegam num território, Iraque, por exemplo, e conquistam, então eles fincam a bandeira. Então é assim que ele está vendo. Os inimigos do povo de Deus chegaram e colocaram as suas insígnias dentro do local de adoração. Note, foi no templo. Estabeleceram seus sinais. Isso mostra a conduta insultuosa que eles tinham de triunfar sobre Deus. Os seus símbolos dos pagãos eram profanos, não era uma bandeira moral, não era algo que se pudesse ficar pelo menos igual, dizendo nosso inimigo nos conquistou, mas pelo menos é igual a nós. Não, eles eram pagãos, eram símbolos profanos, sem dúvida típicos da adoração pagã, que agora eles estabeleciam dentro da casa de Deus, e que eles usavam para distinguir as tribos que conquistavam como sendo uma tribo agora, de agora em diante, com essa bandeira, quer dizer para todo mundo, essa tribo é pagã. Foi isso que eles fizeram com o povo de Deus no ano 586, em Jerusalém. Ficaram as suas bandeiras, os seus sinais, os seus estandartes. Eles punham, está escrito, os seus estandartes como os padrões no lugar. Aquilo que indicava a soberania do inimigo sobre aquele lugar. Estabelecer uma bandeira é soberania. Estabelecia os seus padrões, declarando que governava agora aquele lugar. Não era mais um lugar sagrado para Deus, ou de Deus. Verso 5, ele continua o lamento. Parecem-se com aqueles que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhes quebram também com machados e martelos. O templo de Salomão era constituído de uma belíssima ornamentação produzida em madeira de fino cedro. Havia entalhes decorações de figuras esculpidas de querubins,
palmeiras e flores abertas, está escrito em 1 Reis 6, 29. Esses entalhes, essas ornamentações, essa estética, a arte sacra, foi destruída a martelo, a golpes e machado. Ele está dizendo, eles fizeram isso como que tacam machado na floresta, a mesma coisa. Isso é uma humilhação. Verso 7 ele diz, eles deitam fogo ao santuário, profanam, arrasam até o chão a morada do teu nome. Senhor, eles disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Quer dizer, façamos o serviço logo. Queimaram todos os lugares santos do Deus na terra. E ele diz a trágica frase, que eu acho que é a chave do entendimento desse capítulo, desse salmo. Verso 9, ele diz, já não vemos os nossos símbolos. Gente, que tragédia. Os emblemas do povo santo, os símbolos da adoração, as insígnias do povo de Deus, aquilo que é objeto de caracterização de uma comunidade, de um padrão, que estabelece um padrão, que dá o perfil de um povo santo, agora não tem mais. Os emblemas da nossa tradição, a que estamos acostumados, já não vemos nossos símbolos. Eles removeram, o inimigo, o invasor, removeu os nossos símbolos, nosso culto foi mutilado. Traga essa imagem para a atual geração de crentes brasileiros. Em que estado, em que posicionamento, em que patamar está a nossa adoração, com tanta invasão de coisas novas, face a uma igreja tradicional, como a igreja brasileira era. O culto foi mutilado. Nem Urim, nem Tumim agora estão mais resplandecendo no peito dos sacerdotes. A Shekinah não brilha mais entre os querubins. A fumaça do sacrifício e a nuvem do incenso não mais sobem do Monte Santo. As festas solenes foram suspensas. É um choro. A circuncisão não é mais praticada. Os sinais do pacto acabaram. E o verso 9, ele continua o lamento profundo. Já não há profeta. Isso é a coisa mais trágica que uma igreja pode ouvir. Já não temos mais profeta. Já não temos. Já não há profeta entre nós, nem quem saiba até quando vão estas coisas. O ofício profético parecia ter cessado entre eles. Há uma aparente contradição, porque o profeta Jeremias viveu nessa época. E foi ele que esteve muito ao lado dos reis, que inclusive foram levados por Nabucodonosor, Zedequias, por exemplo. Mas é possível que o Salmo tenha escrito pouco depois, quando Jeremias já tinha saído, acho que para o Egito. O ofício, de qualquer maneira, fala-se só em Jeremias, o ofício profético parecia ter cessado. Foi renovado depois do cativeiro, com Daniel, Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias. Até quando, diz ele, até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Está questionando, está instando com o Senhor, porque nada lhes infligia maior angústia do que quando viram o nome do seu Deus ser blasfemado. Ora, se uma entidade qualquer, de um povo consideradamente artístico, do mais baixo nível que o Brasil conhece, faz um filme afrontando a pessoa de Jesus, comoveu a comunidade evangélica, agora você imagine essa história que aconteceu em Babilônia no ano 586. Eles invadiram o santuário. E o santuário eram sim sagrados, as paredes eram sagradas, o chão, os bancos, os móveis, ninguém podia tocar indevidamente. Isso foi muito mais profundo. Isso sim foi uma agressão. Até quando, ele diz, verso 10. Verso 11,
ele pergunta finalmente: por que, Senhor, retrais a tua mão, a saber, a tua destra? Tira de dentro do teu seio. A imagem é como se o Senhor tivesse parado com a mão aqui, em posicionamento. Essa é a imagem. Por que retrais a tua mão? Por que não levantas a tua mão? Por que não ages? Esta é a imagem. Podemos ver pelas palavras do salmista como ele sabia do pensamento dos inimigos, que se convenceram já que o Deus dele, o Jeová, era preguiçoso e ocioso, porque não levantava a mão contra eles, opressores. Então ele está dizendo: Senhor, parece a oração de Moisés no deserto, os teus inimigos vão achar que tu és perverso, se matares o povo aqui. Êxodo 32, por causa da questão do bezerro de ouro. Ele está dizendo: Senhor, por que retrais a tua mão? O inimigo pensa que tu és um Deus ocioso. Mal sabia ele, ou os inimigos, que Deus poderia perfeitamente destruí-los com um aceno de cabeça, com um piscar de olhos. Todavia, no verso 12 está escrito, agora sim, o tom do lamento muda. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. E ele continua a contar os feitos do Senhor, a exaltar os feitos do Senhor, e a dizer que o Senhor tem cuidado com o seu povo. A primeira parte foi o lamento. O verso número 13 diz: Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste as águas, sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento, as alimárias do campo. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tu é a noite também, e o sol e a luz tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida da tua pomba. Não te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os teus lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de violência. Não fiques envergonhado o oprimido. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o Altíssimo, e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, está dizendo. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias, e não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, de sempre crescente tumulto dos teus adversários. Aqui ele está dizendo que o Deus dele é esse, que Jeová é assim, que não há ninguém que possa com ele, que ele comanda tudo, céu e terra, noite e dia, todas as luzes, todas as águas, é ele que comanda. Eu quero te dar algumas conclusões para pensarmos juntos a partir do Salmo 74. Primeiro, eu quero dizer para você que está me ouvindo, saiba, por maior que seja a sua crise, a crise de uma igreja, de uma comunidade, mas sua crise particular, por mais devastação que você tenha sofrido, por mais desolação que você tenha infligido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua comunidade, por maior que seja a crise, haverá sempre haverá um todavia. Haverá uma adversativa. Todavia, o meu Deus, ele disse, o Deus é o meu rei desde a antiguidade, ele opera os feitos salvadores no meio da terra. Sempre haverá um entretanto, um mas, para contrapor-se à crise que você esteja sofrendo. Segundo, eu quero dizer, Deus não está ausente de nada. Deus não está ausente da sua crise só pelo fato de estar calado. A maioria das vezes ele cala. A maioria das vezes ele é silencioso. Ele age para causar a surpresa.
Ele demora. Quero dizer também que nas nossas aflições, a sua aflição, a minha, tem sim um dia marcado para terminar. Isso está escrito na agenda de Deus. Está tudo agendado. Não é por acaso que Satanás começou a fazer um redemoinho na sua vida. Isso não foi nunca será por acaso. Deus permitiu. Está escrito no livro de Jó. Está claro ali que a ação de Satanás só pode ser concretizada, só pode ser realizada se Deus abrir a porta para ele entrar. Ele permitiu por 2 vezes Satanás e com limites. A imagem que eu vejo é de um cachorro brabo, louco para dizer o mínimo, amarrado com uma corrente e o seu dono está segurando e solta quando quiser, para quem ele quiser. Às vezes solta sobre o inimigo, mas solta também sobre os seus filhos para discipliná-los, mas sempre segurando a corrente. Ele tem o controle da corrente. Satanás não é um ser totalmente livre. Ele está submisso à vontade de Deus. É verdade que, aqui eu tenho que abrir um parêntese. Você também pode abrir a porteira para o cão entrar, se você abraçar uma vida de pecado. É preciso também olhar para os grandes feitos de Deus, o que ele diz a partir do verso 13. Começa a ver o que Deus é, o que Deus pode fazer, o que Ele tem, o poder que Ele tem, que o inimigo não tem. Você não pode ficar olhando só para a circunstância. Olha para a invasão, para a desolação, para a tristeza, para a fome, para a miséria, a situação de calamidade. Se você ficar olhando só para isso, assistindo só um tipo de jornal da mídia, você vai ficar pendente, você vai ficar devendo a si mesmo a fé que todos nós precisamos ter e tirá-la da palavra de Deus. É preciso que restauremos as nossas bandeiras que o inimigo levou. Nós evangélicos, é preciso que nós tenhamos um olhar no retrovisor e vejamos aonde foi parar muitas das nossas bandeiras, que nós evangélicos perdemos ao longo do tempo, com tanta invasão midiática evangelicalista, para não dizer evangelicalesca, com tanta novidade, com tanto doutrinamento errôneo, com tanta heresia em nome de Jesus, com tanta extorsão de crente aos crentes em nome de Jesus, com tantos padrões de novidade humanistas dentro do santuário de Deus. Aonde foram parar as nossas bandeiras? Nós precisamos restaurar a bandeira da ética, por exemplo. Isso nunca vai acontecer, até onde sabemos, pela bancada evangélica de deputados no Congresso Nacional. Nunca. Precisamos restaurar a bandeira de moral, da moral evangélica, em que antigamente, há pouco tempo, não muito tempo, os evangélicos eram vistos como os melhores cidadãos, os mais ordeiros, os em quem se podia confiar, os que, quando se falava em evangélico, o auditório respirava, as pessoas diziam, ainda bem. Então, quando havia um crente no avião, ainda bem. A gente não sabe se isso é a mesma coisa hoje, se o avião cair, começar a dar problema. É preciso que restauremos a bandeira do bom comportamento, do casamento como aliança no Senhor, do casamento para sempre, da guarda do domingo. A bandeira do exercício devocional está cada vez mais difícil aguentar. A bandeira do culto doméstico, dos votos. Nunca mais vi uma pessoa dizer, eu fiz um voto. Faz mais de 15 anos que eu não vejo essa frase. A bandeira da simplicidade na adoração.
Gente, a adoração hoje, Igreja Evangélica Brasil afora, se tornou algo, no mínimo, em algumas comunidades, circense. Tem cada episódio, você vê na mídia social, cada coreografia, para dizer um nome bonito, cada estardalhaço, em nome de Jesus, como se Jesus tivesse mandado fazer aquilo. Preciso ter simplicidade. A adoração na igreja evangélica já foi mais simples. Não tem novidade, não tem nada de difícil na adoração. É preciso restaurar o momento de contrição, porque perdemos a capacidade de nos juntarmos para orar em arrependimento pelos nossos próprios pecados. Por que perdemos essa bandeira? Por que não oramos constantemente? Não fazemos um culto só de lamentação pelos pecados? Um jejum só para isso? Será que temos pecado suficiente para isso, irmãos? A bandeira da doutrina dos apóstolos precisa ser restaurada, da disciplina eclesiástica, da vida de oração, da preparação para a Santa Ceia. E era assim, os mais antigos lembram, as pessoas se preparavam na semana da Santa Ceia. É Santa Ceia, domingo, eu vou me preparar espiritualmente, com oração, com dedicação, com um momento isolado, com jejum, com reconciliar. Eu vou lá em Maracanaú, na casa daquela irmã que eu ofendi por telefone, mas eu vou pessoalmente pedir perdão a ela. Preciso restaurar a bandeira da reconciliação. Esse salmo foi escrito para nos mostrar que, por maior devastação que possa estar a casa de Deus, ou a nossa vida, há um Deus que controla todas as coisas, que restaura todas as coisas, todas as vidas. É preciso, no entanto, a nossa ação, é preciso a nossa atitude, é preciso tomarmos atitude, é preciso não ficarmos lamentando, é preciso invocarmos como Deus santo e poderoso que tudo pode, mas é preciso que tomemos atitude. Chega o momento em que a igreja de Deus está sofrendo, Brasil afora, pela invasão. É como se o inimigo tivesse vindo sobre o santuário de Deus, colocado as suas insígnias, os símbolos da igreja evangélica que você assiste na mídia, não são muitas vezes os símbolos daquele tempo em que você se converteu. Você vê uma agressão, mudanças. Isso não é coisa só de homem, é o inimigo usando as pessoas, colocando novas doutrinas sobre a igreja de Deus, dentro da igreja de Deus, de modo que as pessoas não vão à igreja hoje mais necessariamente para adorar. O sentimento que se tem, grosso modo, quando se convida uma pessoa, ou quando alguém é convidado, se sente quando se convida alguém que não está indo à igreja para ir, pelas palavras da pessoa que reage sim ou não, é de que a igreja seria um lugar para fazer bem às pessoas. E isso não está na Bíblia. Quero reformular. A igreja não é um lugar feito para fazer as pessoas se sentirem bem. Não. Esse lugar é o lugar errado. A igreja é um lugar para incomodar as pessoas. A igreja é um lugar para fazer as pessoas mudarem. Portanto, elas têm que sofrer um transtorno, uma mudança, um arrependimento, um choro. E aí sim vão se sentir bem. Mas a ideia imediata é que as pessoas querem
tal louvor não é agradável, então eu não vou me sentir bem com aquele tipo de louvor. Tal mensagem eu não gosto, porque elas querem se sentir bem. Nós precisamos estudar, analisar, medir o alcance da ação do inimigo nesses últimos 30 anos dentro da igreja de Deus e começar a orar para que Deus nos dê o discernimento de apreendermos a sua palavra para influenciarmos o povo, nos defendermos do mal que está assolando a igreja de Deus, mas também começarmos a agir como servos de Deus com a palavra rica e poderosa de Deus nesse momento de crise. Nós estamos numa crise. Muito se fala em avivamento. Nós precisamos entender o que é avivamento na história e na palavra de Deus. Nós precisamos entender pela palavra de Deus que o nosso Deus nos quer diferentes, que Ele nos quer um povo santo, que Ele às vezes nos manda ou permite o inimigo assolar a nossa festa, acabar com a nossa festa, fazer coisas que não estava previsto. A previsão é que os evangélicos seriam o povo maior do Brasil, mas continuando com a mesma densidade de moral que ele tinha. O povo evangélico cresceu, está aí o IBGE mostrando. Agora, com que qualidade? Nós temos impactado o Brasil? Quanto mais se cresce, mais a violência tem crescido, gente. Essa é a verdade, não adianta, gente. A gente sabe que não está crescendo a violência por causa dos crentes, mas a violência cresce igual ao crescimento dos crentes, ou mais. Então nós evangélicos não estamos impactando o país. Isso é muito grave. Por quê? Porque há evangelhos dentro da igreja que estão comandando o direcionamento doutrinário, teológico e espiritual da igreja e estão fazendo a vontade do inimigo. Nós precisamos acordar, precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos agora dizer: todavia o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Rei de todas as coisas, tem o controle da igreja e Ele salvará o seu povo. Esta é a nossa visão, essa é a nossa vontade. Esse é o desejo, que Deus restaure também a sua vida pessoal, que a sua possível crise pessoal, individual, que você esteja passando e que esteja abatendo o seu ânimo e que esteja fazendo você lamentar. Eu quero dizer, ponha um todavia nisso e diga: todavia o Senhor é o meu Rei, Ele me restaurará. Deus abençoe você.